Aqui o nosso empenho juntos consiste nessa descoberta, na descoberta daquilo que é básico para uma vida livre, feliz, harmoniosa, em paz. Então, o que é básico? O básico é a compreensão de como nós funcionamos. Sem termos essa base, nós não temos como nos aproximar daquilo que é real. Não temos porque nós não temos a ciência mais importante da vida, que é a ciência de quem somos. É por isso que aqui estamos com você nesse trabalho de averiguação, de investigação dessas questões. Nós estamos entrando num contato direto com essas questões. Me refiro a essas questões fundamentais da vida. Porque são elas que nos dão a base para esta base de compreensão de ciência, da verdade sobre quem nós somos. Porque aquilo que nós somos, ou como estamos sendo, ou parecendo ser, ou demonstrando ser na vida, é esse sentido de alguém aqui presente. É esse sentido de pessoa aqui presente na vida, separado da vida, cercado de problemas. São problemas que estão presentes em razão das ilusões que estão presentes, dos equívocos presentes, das confusões e desordem que o pensamento, notem, o pensamento tem estabelecido como padrão e regra de vida para a pessoa, que é esse mim, esse eu. Então, a base consiste nesta descoberta, nesse constatar como nós funcionamos. Então, ocorre simultaneamente duas coisas aqui. A primeira é esse aprender sobre o autoconhecimento. E a segunda é esse despertar dessa inteligência espiritual. Sem isso, a vida do ser humano é aquilo que nós conhecemos. Confusão, desordem, sofrimento, complicações diversas. Tudo isso em razão de algo presente que os antigos sábios na Índia chamavam de avidya. O que é avidya? Avidya é a ignorância. É a não ciência de como nós funcionamos nesse contexto da totalidade da vida. Isso é a vidya. Uma vida que se assenta no movimento, que é o movimento do pensamento. O pensamento é um elemento presente em cada um de nós, de grande importância para ser investigado. É por isso que nós tratamos com você aqui, entre essas diversas questões fundamentais da vida, dessa questão, porque ela é básica. Me refiro a essa questão do pensamento. O que é o pensamento? A verdade entre o pensamento e o pensar.
que diferencia o pensamento do pensar? Qual é a verdade sobre o pensamento? Qual é a verdade sobre o pensar? Não sabemos nada sobre isso. A verdade é que, nesse estado de ignorância, de padrão de comportamento dentro da ignorância, não sabemos sobre nós absolutamente nada. Tudo que temos sobre nós são crenças, são conceitos mentais. Nós aprendemos dentro da filosofia, da religião, da psicologia, desses diversos ensinos também humanistas. Recebemos do mundo diversas formas de aprendizados, conhecimentos, que estão presentes em nós, nos dando uma mera formação crédula, intelectual, verbal, onde apenas acreditamos no que nos foi ensinado pela propaganda. Nesse contexto de história humana, isso está só a nível intelectual, nesse intelecto em nós, que é um intelecto, por sinal, condicionado, que sempre responde com base em afirmações de crenças, de opiniões, de ensinamentos incutidos nele. Então, a grande verdade é que, em meio a tudo isso, estamos dentro desta psicológica condição de ignorância, com um cérebro condicionado, uma mente condicionada, um intelecto condicionado. Precisamos de uma nova aproximação da vida. Algo possível quando temos uma real aproximação de nós mesmos. Essa aproximação de nós mesmos requer um estudar aquilo que se passa conosco, dentro de cada um de nós. E voltando, o elemento principal para ser investigado, para ser estudado, e com muita clareza ser compreendido. Veja, compreendido. Não se trata de ser visto mais uma vez a nível de palavras, de conceitos, de ideias ou crenças, mas para ser compreendido é o pensamento. Então, o que é o pensamento? Qual é a verdade sobre o pensamento? Agora, no momento aqui, ao ouvir essa fala, você só pode acompanhar isso em razão do fato de você reconhecer palavras. Se você está ouvindo essa fala em português e tem esse fundo de conhecimento da língua, você reconhece as palavras. Mas essas palavras também estão sendo traduzidas para o inglês. Ou para qualquer um outro idioma. E quando isso acontece, você também reconhece as palavras, mas são as palavras da língua que você conhece. Então, essa comunicação, ela se torna possível com palavras, porque está presente em você um fundo de reconhecimento, de memória, que é pensamento. Então, o que é o pensamento? A memória. O conhecimento
conhecimento que está presente e é reconhecido em razão da memória. Então, o pensamento é basicamente isso. Nós temos uma ilusão com relação a essa relação com o pensamento, porque nós acreditamos que exista um elemento presente responsável por gerenciar esse conhecimento, que é memória, que é pensamento, em nós. Agora, acabamos de tocar no ponto mais importante aqui para ser investigado, que é a ilusão de um pensador. Então, nós acreditamos que nós somos os pensadores desses pensamentos, o que não é verdade. Esse pensamento agora aparece aí em razão de uma memória, de um aprendizado, de um conhecimento, de uma experiência no cérebro. Veja, há uma mecânica cerebral para que o pensamento se processe. Essa mecânica cerebral é o pensar. Então, quando um pensamento está presente, há um movimento interno de consciência, que é esse movimento de pensamento dentro de você. Percebam como é fascinante termos essa aproximação e ela é a base para irmos além do pensamento. Quando as pessoas querem se ver livres do sofrimento, elas não compreendem que elas não podem se livrar do sofrimento, como ansiedade, depressão, medo, angústia, preocupações, sem antes ter uma compreensão do que estamos falando aqui. Veja, não é um entendimento, vou repetir, não é um entendimento intelectual sobre isso, e sim uma compreensão de como elas funcionam, de como você funciona, como a mente funciona. E estamos esclarecendo isso aqui agora. O processo de memória, reconhecimento, imagem, pensamento em você é algo que ocorre em razão da presença do pensar e não do pensador. A mecânica é a mecânica do pensar. Não existe esse elemento presente que é o pensador. Então percebam isso aqui. Quando um pensamento está presente, o que está presente, tendo esse reconhecimento, tendo esta lembrança ou memória, é a mecânica do pensar. Não é o pensador. Mas nós temos uma ilusão. A ilusão de que estamos pensando. Como a ilusão de que estamos percebendo, de que estamos sentindo, de que estamos vivendo. Então, existe a vida e esse alguém vivendo. Existe o pensamento e esse alguém pensando. Existe a percepção e esse alguém percebendo. É aqui que está presente a confusão. A base da ignorância está nesta separação entre o pensador e o pensamento, entre a percepção e o percebedor, entre a vida e aquele que está vivendo. Aqui nos deparamos com uma crença, com um conceito, com uma visão que recebemos de condicionamento mental da cultura humana, a ilusão da existência do eu.
Então, isso firma em nós o sentido de separação. E toda a confusão presente em razão dessa ilusória separação. Assim nos vemos como o centro da vida, o centro da experiência, o centro das emoções, das sensações, das percepções e dos pensamentos. O que temos aqui é o sentido de separação, de dualidade, firmando uma condição psicológica de ignorância. Veja como é básico a compreensão dessa confusão, que surge em razão disso. Quando você está com medo, você quer se livrar do medo. Você não conhece a natureza desse elemento no medo e quer se livrar do medo. Então, na crença, nesta crença, nesse condicionamento, nesse modo de pensar comum a todos, tem o medo e tem você. Então, a emoção é algo separada de você. Veja como é simples perceber a ilusão disso. Quando uma emoção está presente, não existe esse elemento que possa se separar da emoção para dizer estou triste, estou com raiva, estou com medo. Quando o medo está presente, só há medo. Quando a raiva está presente, só há raiva. Quando a tristeza está presente, só há tristeza. E quando o pensamento está presente, só há o pensamento. Mas nós fomos condicionados, programados a esse modelo de crença. Nesta separação, nós sustentamos o próprio estado que surge e não conseguimos nos desvencilhar dele. Porque esse próprio movimento de separação é um movimento de continuidade do estado. É um movimento de continuidade do próprio pensamento, ou sentimento, ou emoção, ou sensação. É por isso que nós precisamos romper com a dualidade, romper com essa ilusão da separação, para tomarmos plena ciência de algo além do ego, além desse eu que se vê separado do que aparece, do que surge. Assim, a verdade de uma aproximação da inteligência, do despertar da inteligência espiritual, requer a presença do autoconhecimento, desse aprender sobre nós mesmos. Então, o que é esse aprender? É ficar ciente? É se dar conta? É ficar cônscio de si mesmo nesse instante? No momento desta resposta, que é a resposta que vem do pensamento, que vem da sensação, da emoção, da percepção, se tornar ciente que não há, nesse momento, um elemento separado disso. Um encontro com esse momento. Quando colocamos atenção sobre esse instante, veja, de uma forma natural, essa atenção, esse olhar, esse observar, esse simples estar atento, não é que é a presença dessa dualidade?
Então, nesse instante, há o aprender. Esse aprender é nesse momento, é momento a momento. Não é um processo de acumulação, de aprender para depois atuar. É a visão da realidade presente nesse instante. A ciência da não separação, da não dualidade. Põe fim a esse quadro, põe fim a esse estado. Então, o medo, a preocupação, a ansiedade, aquilo que o pensamento e sentimento e emoção está construindo, se desfaz. Porque não temos mais esse elemento que se separa da experiência para sustentar a experiência. Então, qual é a verdade desse aprender sobre nós mesmos? É trazer atenção para esse instante. É descobrir o que é olhar sem alguém olhando. Perceber sem alguém percebendo. Sentir sem alguém nesse sentir. Não se separe. Observe que quando o medo está presente, não tem alguém, a não ser que o pensamento surja dizendo: não quero isso, tenho que me livrar disso, eu não posso continuar sentindo isso. Quando o pensamento surge, cria isso, a divisão acontece. Mas se só há medo, ou se só há um movimento presente, ou se temos apenas o sentimento, a sensação, o pensamento, o que ocorre com esse pensamento, com esse sentimento, com essa sensação, com essa emoção? Aqui estamos dizendo para você que uma atenção sobre esse instante, um olhar, um perceber, um escutar, isso que surge, é suficiente? Então você está, nesse momento, em um contato com o aprender. Agora observe isso. Esse aprender lhe faz desaprender esse condicionamento, essa programação, essa forma de reagir na experiência. Então, a verdade desse aprender é que ele é sem acumulação. É algo que ocorre nesse instante, a cada momento. E a cada momento ocorre um esvaziamento desse conteúdo, desse modelo, dessa forma, dessa programação. Então, repare como é maravilhoso nós termos uma compreensão de que não se trata de ter uma construção, e sim uma desconstrução desta forma, deste programa. Então, aqui tudo gira em torno desse descondicionamento da mente, desse descondicionamento psicológico. O surgimento de algo novo, indescritível, inominável, se faz presente. Quando temos um olhar para as nossas reações.
É assim que temos esse esvaziamento de todo esse conteúdo. É quando de verdade nos aproximamos da beleza desse encontro com a meditação. Observe que quando você está em um momento livre do eu, do ego, e nós temos momentos assim, temos a presença de uma beleza indescritível. Isso ocorre vez por outra conosco. Sem qualquer razão, sem qualquer motivo. Você está na beira de uma praia ou assistindo o sol se pondo, ou à noite, olha para o céu, uma noite cheia de estrelas, diante do luar, sem qualquer razão ou motivo, nesse momento, o sentido do eu, de repente, desaparece, e com ele se vai todas as preocupações, medos, desejos, apreensões, cuidados, dívidas, quando os pensamentos desaparecem. E nesse momento, por alguns segundos, você permanece ali naquele lugar, na beira daquele lago, ou diante daquele céu, ou diante daquele mar, por alguns segundos. Um momento de beleza indescritível está presente. Esse momento é um momento de ausência do ego. O eu não está. Então nós sabemos, sim, que significa um contato com algo fora do eu, fora do ego, fora do conhecido. Podemos trazer isso para as nossas vidas? Aqui estamos lhe dando essa resposta. A verdadeira aproximação desta ciência de Deus, que é a ciência desse natural estado de ser, que é você em seu ser, livre do ego, é algo possível quando você aprende sobre o autoconhecimento. Reparem que colocamos aqui a expressão autoconhecimento de uma forma diferente da psicologia, da filosofia. Estamos colocando no sentido desse esvaziamento, desse psicológico conteúdo, nesse olhar sem o observador, perceber sem o percebedor, nesse escutar sem esse elemento presente no escutar. Assim, a base para a verdadeira meditação é a revelação da verdade sobre o autoconhecimento. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre esse assunto. Não tem nada a ver com o que as pessoas chamam aí fora de autoconhecimento. Estamos colocando a palavra aqui com um sentido completamente diferente, no sentido desse esvaziamento de todo esse conteúdo egocêntrico. Não se trata de uma técnica, de uma prática ou ferramenta para a pessoa se autodesenvolver, melhorar, alcançar resultados nos relacionamentos, com base num princípio de mudança de personalidade. Não é nada disso. Aqui é um contato com a vida nesse instante. E a vida é tudo o que surge nesse momento, tanto internamente quanto externamente. Descobrir o que é olhar para esse instante, sem o eu, sem o ego, sem o observador. Então, há um fim para esta separação. Essa dualidade termina. Essa ilusão se desfaz.
e o sentido do eu desaparece. Um encontro com a vida é o fim de alguém nesse encontro. É o que estamos propondo aqui para você. Um trabalho direto sobre si mesmo. Uma ciência real desta revelação. Isso é o fim da ignorância. É o fim de avidya. É o fim desta ilusão, desse sentido de separação. É o fim da dualidade. Aqui no canal nós temos diversas playlists tratando dessa questão da Advaita, da não dualidade. A base da vida humana, nesse sentido do eu, do ego, é de separação, é de avidya, é de dualidade. Aqui estamos trabalhando com você a não dualidade. Uma aproximação da realidade da Advaita. A expressão Advaita é direto dos Vedas. É esta não dualidade, é esta não separação. Um olhar direto para a realidade do seu ser é o despertar de sua natureza divina, em razão da presença desta verdadeira inteligência, que é a inteligência espiritual, que é a inteligência de Deus. É por isso que aos sábados e domingos estamos juntos, trabalhando com você nesses encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa autoinvestigação é a base para esse autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é a compreensão de todo esse processo, vou repetir, de todo esse processo do pensar e do sentir. Você não vai analisar isso, você não vai especular sobre isso, você não vai tirar conclusões sobre isso, você vai